tempo e o reino de Deus. Esse é o tema do nosso programa de hoje, a mensagem que nós trazemos hoje, falando sobre o reino de Deus, sobre os valores do reino de Deus, sobre o rei que é Jesus, o rei do reino de Deus, e falando sobre o tempo. Nós não temos o tempo todo para a gente administrar a nossa vida. Nosso tempo, ele é limitado porque haverá um dia que esse tempo de vida nosso aqui na Terra há de se acabar. Então nós precisamos pensar, refletir sobre o nosso relacionamento com Deus no tempo de vida que nós temos, né? Então é um tema interessante. Eu espero que essa palavra hoje te abençoe, possa tocar o seu coração, despertar você, despertar fé no seu coração. Esse é o nosso desejo, né? Você de Uberlândia, você de qualquer parte do Brasil, que essa palavra mexa com você e te desperte. Nós estamos aqui na igreja à sua disposição para você vir e conhecer mais e mais de Deus e do reino de Deus e dos valores de Deus. Então nosso programa vai seguir e você vai ter nossas chamadas, a palavra de hoje. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer um momento de oração. A minha história, ela não é igual às outras, porque muita gente só espera procurar Deus depois que está no fim do poço. E a minha não é diferente. Eu não fui buscar Cristo por amor, eu fui totalmente pela dor. Ele já havia me chamado antes, mas a gente sempre corre do chamado da gente. E não foi diferente comigo. Eu corri várias vezes, mas teve no final que não teve como eu correr mais. Porque quando a gente é escolhido, Ele não desiste da gente, mesmo a gente estando lá no poço mesmo. Aí eu conheci a Sara Nossa Terra Marulina. Já conhecia antes, aí comecei a frequentar a Sara. Muitas tribulações, sofrimento, dor. Aí mandaram pra gente a pastora Lucimeira e o pastor Daniel. E no dia eu estava com muitas tribulações em casa, passando dificuldade, trabalhava dia e noite, mas passava muita dificuldade, mas os meus filhos. E o pastor Daniel fez para a gente um desafio, que a gente seria para ser dizimista, fiel e parceiro de Deus. Do momento que o pastor falou isso para a gente, eu assumi o compromisso com Deus, não com o meu pastor, mas com Deus, de ser parceiro de Deus e ser dizimista fiel. Eu trabalhava de contrato, fiz o concurso, não tinha possibilidade nenhuma de passar porque eu não tenho estudo, mas eu consegui passar no concurso. Agora eu sou efetivada. A minha vida financeira tem mudado muito. E há pouco tempo, agora, não tem nem 15 dias, eu quase perdi o meu irmão. Ele se envolveu com uma pessoa e levou 2 tiros. Eu creio que se não fosse Deus, ele não estaria vivo. Porque um dos tiros acertou a 5ª vértebra dele. E aonde pegou os tiros, eu creio que foi Deus, que deixou ele vivo para restaurar tudo que foi perdido, para restituir tudo que foi roubado. E eu creio que, em nome de Jesus, o ano que vem, ele vai estar aqui dando testemunho dele. Da mesma forma que eu estou aqui hoje, para agradecer a Deus primeiramente e a Sara Nossa Terra por ter me resgatado. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero que você abra no Evangelho de Marcos.
Evangelho de Marcos e o capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu quero ler com você 2 versículos. Marcos, capítulo 1. E o tema dessa palavra que eu quero trazer para você hoje é o tempo e o reino de Deus. O tempo e o reino de Deus. Vamos ler o versículo 14 e o 15. Acompanha comigo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Vamos fazer uma oração, falar com Deus. Pai Santo, querido, aqui está a Tua palavra. Tua palavra é viva, poderosa. Tua palavra nos alimenta, nos fortalece. Tua palavra nos mostra a vontade do Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que é o desejo do Teu coração para as nossas vidas como filhos do Senhor, como povo de Deus. Senhor, fala com o Teu povo nesse dia. Fala com todos nós. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos receber as orientações do Senhor. Nós queremos ser supridos na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Por Ti, Senhor, alimenta o nosso ser. Alimenta todo o nosso ser. Nós Te pedimos em nome do Senhor. E todos digam amém. Graças a Deus. Queridos, Jesus é maravilhoso. Jesus é o Senhor das nossas vidas, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E Jesus, Ele está trazendo algo aqui fantástico. Este evangelho, o evangelho de Marcos, é o menor dos evangelhos. É um evangelho que tem 16 capítulos. Mateus tem 28, Lucas tem 24, João tem 21, Marcos tem 16. Marcos, o autor desse evangelho, o nome dele completo é João Marcos, não é somente Marcos. E ele foi discípulo de Paulo por um tempo, e depois ele se tornou discípulo de Pedro. E ele não foi então um discípulo direto do Senhor Jesus, mas ele escreveu de uma forma bem sucinta, enquanto os outros autores dos evangelhos, por exemplo, o autor de Mateus, que é Mateus, o autor de Lucas, que é Lucas, eles escreveram com muitos detalhes. Marcos, ele era mais direto, ele já ia mais, vamos dizer assim, ele ia no ponto, né? E o livro aqui, de Marcos, é um dos evangelhos mais antigos, dos 4 evangelhos, ele é o evangelho mais antigo. Marcos, junto com Mateus e junto com Lucas, são os 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Quer dizer isso? É porque os 3, eles têm muita semelhança, muitos assuntos, né, que eles abordam o mesmo assunto. Já o livro de João, o evangelho de João, é completamente diferente. É um evangelho que mostra Jesus numa outra perspectiva, né? E ele abre o evangelho aqui no capítulo 1, no versículo 1, dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, verso 2: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos está falando aqui do profeta João Batista. João Batista foi o profeta que veio como precursor do nosso Senhor Jesus. Ele veio para anunciar Jesus. Ele dizia, né, que ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor Jesus. Versículo 7, ele diz assim, olha: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então João Batista,
ele estava falando de Jesus, quando ele diz aqui que ele não era digno de desatar as correias daquele que viria após ele. Ele estava falando de Jesus que estava vindo a este mundo. Versículo 8, ele diz assim: eu vos tenho batizado com água. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, no Rio Jordão. E ele dizia: eu vos tenho batizado com água. Ele, se referindo ao Senhor Jesus, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. A palavra batismo quer dizer o quê? Imersão, né? Quando nós somos imergidos pelo Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo, ele vem e ele preenche todo o nosso ser. Quantos querem ter o seu ser preenchido pelo Senhor Jesus? Amém ou não? Que coisa maravilhosa. Ele quer encher você da presença dele, né? Então, João Batista está dizendo: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí no verso 9, Marcos, ele já traz na cena Jesus, ele já coloca Jesus na cena. Tudo isso aqui nos primeiros 9 versículos do livro. Ele diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Isso aqui mostra algo fantástico, mostra a humildade de Jesus, né, se identificando com o homem, com a humanidade pecadora. Mostra também a obediência do Senhor em cumprir a justiça de Deus. Quando Jesus chega, Marcos não registra isso, mas Mateus registrou. Quando Jesus chega e fala para João Batista, o profeta, o batizar no Rio Jordão, João falou: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim para que eu te batize? De fato, Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque Jesus nunca foi pecador. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento, né? Quem arrepende? É quem cometeu erro, é quem pecou. Jesus nunca tinha pecado. Então, João Batista não queria batizar Jesus, mas Jesus disse para ele: João Batista, convém a mim cumprir a justiça de Deus, né? É preciso. Então o que Jesus estava demonstrando ali? Humildade, obediência. Jesus estava se identificando com a raça humana, comigo, com você. Porque nós sim, nós somos pecadores. Nós sim necessitamos de arrependimento. A raça humana, o ser humano, precisa sim de arrependimento, né? Desde Adão, desde os primórdios da raça humana, o pecado entrou na raça humana. Lá no Éden, lá em Adão e Eva, Satanás veio e enganou Adão e Eva. E levou eles a comer do fruto proibido, em desobediência a Deus. Então isso vem passando de geração em geração, até hoje, na nossa geração. E por causa da desobediência do homem, por causa do pecado do homem, que vem passando de geração em geração, homem e mulher, a raça humana, né? A maldição entrou na raça humana, o mal entrou na raça humana, o pecado entrou na raça humana. Com o pecado veio a morte, né? O pecado mais grave foi o afastamento do Criador. O homem foi se afastando de Deus. O homem foi se afastando da presença de Deus. No Éden, antes do pecado, havia comunhão entre Deus e o homem diariamente. Todos os dias Deus vinha para ter comunhão com o homem. Mas a partir do momento que o homem pecou, Deus já não podia ter comunhão com o homem. Por quê? Porque o pecado, ele afasta a presença de Deus. Por isso que Jesus veio para consertar aquilo que se perdeu lá no Éden. E queridos, toda a maldade que existe no mundo hoje, na nossa cidade, na nossa nação, nas nações, toda a corrupção humana, toda a violência, todo tipo de morte, todo tipo de doença, tudo isso que existe hoje, que assola a humanidade, é consequência
do ato da desobediência que vem lá desde o Gênesis, lá desde o Éden, desde o momento que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E isso então vem passando de geração em geração, de pai para filho, né? De filho para neto, e assim vem até os nossos dias. E muitas vezes a gente se assombra com aquilo que a gente ouve, com as notícias da maldade do homem. Isso machuca a gente, isso dói, né? Então você que está me assistindo aí na televisão, de repente você está passando por algum problema grave, alguma situação que está trazendo dor na sua vida, no seu coração. Você que está aqui dentro, meu irmão, minha querida, meu querido, né? Nós sofremos por causa do pecado, né? Mas continuando aqui o nosso texto, diz que Jesus então ele se batiza ali no Rio Jordão, através de João Batista. Logo, verso 10, ao sair da água, o que acontece? Ele vê os céus se rasgarem e o Espírito Santo como pomba descendo sobre ele. Então, verso 11, foi ouvida do céu uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Deus, naquele momento, Deus se agradou tanto da obediência do filho, que ele disse: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. E eu quero dizer para você hoje, meu querido, minha querida, Jesus é o nosso modelo de homem perfeito, em quem nós temos que nos espelhar. Quero ouvir um amém seu. Ele é o modelo perfeito, e nós temos que todos os dias nos esforçarmos para sermos mais e mais parecidos com Ele. Então, continuando aqui, no versículo 12, diz assim que logo o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, aonde ele permaneceu 40 dias, e ali no deserto ele foi tentado por Satanás, ele estava com as feras, mas os anjos de Deus o serviam. Por que os anjos de Deus o serviam? Porque naqueles 40 dias ele estava resistindo a Satanás. Satanás estava tentando Jesus, e Jesus resistindo, e Jesus não aceitando as propostas. Jesus estava sendo provado. E todos nós também somos provados. Eu e você somos provados na nossa vida, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Recebemos propostas muitas vezes indecentes. Muitas vezes nos convidam para fazer coisas que nós não devemos fazer de maneira nenhuma. Isso tudo prova o nosso coração, prova o nosso caráter, prova a nossa fé. Jesus foi provado, mas ele não cedeu. E Jesus foi provado como homem, porque a Bíblia diz em Filipenses que Jesus ele se esvaziou de toda a glória de ser Deus. Quando ele se torna homem, ele se esvazia da majestade e da glória de ser Deus. E aí, ele se torna um ser humano como eu e você. E como homem, ele resistiu. Como homem, ele não cedeu para o pecado. Como homem, ele venceu. Por isso, ele é o nosso modelo perfeito. Quero ouvir um amém seu. Aplauda bem forte. Vale a pena você se esforçar. Vale a pena você se espelhar em Jesus e ser como Ele. Mas eu quero entrar agora no versículo que nós lemos inicialmente, 14. Então, depois de todo esse processo, Jesus, ele vai para Galileia, depois que ele sai da tentação, e diz aqui no verso 14, que depois de João Batista, o profeta, ter sido preso, logo depois ele foi decapitado, cortaram o pescoço de João Batista, né? Então Jesus ele vai para Galileia, que é uma das regiões da nação de Israel daquele tempo. E ali ele começa a pregar o evangelho do Senhor Deus. E ele começa a pregar dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O que é o evangelho? São as boas notícias de Deus para o homem. Jesus veio trazer as boas novas de Deus. Jesus veio dizer para a humanidade: o Pai não esqueceu de vocês. Deus não abandonou vocês ao pecado. Deus não abandonou vocês à sua própria sorte. Deus ama vocês. Foi isso que Jesus veio fazer. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo.
Porque o diabo, desde que ele foi lançado por terra, ele tem tentado destruir a raça humana. E ele tem destruído, infelizmente, muitas pessoas, muitas famílias. Ele tem causado muitas separações entre marido e mulher. Ele tem trazido muitas dores na vida de filhos que foram desamparados por causa da separação dos seus pais. Ele tem levado muitas pessoas a tirarem a vida do seu semelhante, né? Então Satanás tem levado o homem a fazer muitas coisas erradas. Mas o homem, ele não faz isso somente por causa da influência do inimigo. O inimigo é o provador, é aquele que vem fazer a tentação. Mas também existe o coração do homem, que está contaminado, que tem a cobiça, que deixou a cobiça entrar por causa do pecado. Então junta a cobiça do coração do homem, mais a tentação do inimigo, e aí o homem vai fazer as coisas erradas. E isso o afasta cada vez mais da presença de Deus. Então esse é o quadro da nossa humanidade, né? E nós, queridos, nós que temos ouvido o Evangelho do Senhor, nós que já temos entendido alguma coisa desse Evangelho, nós precisamos entender algo que Jesus está falando aqui. Jesus está falando a respeito do tempo. O tempo está cumprido. Quando o apóstolo Paulo, em Gálatas, escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Deixa eu falar algo para você. Jesus veio no tempo certo. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, mas ele se manifestou no tempo de Deus, na hora de Deus. Ele veio no tempo certo, chamado tempo da plenitude de Deus. E ele veio para quê? Para salvar a humanidade. Ele veio para quê? Destruir as obras do diabo na vida das pessoas, na vida da família, né? O tempo está cumprido. Quando Jesus disse isso? Há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, Jesus já começou a pregar, dizendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele veio trazer uma mensagem do reino de Deus. Ele trouxe as boas novas do reino de Deus, o reino dos céus. Querido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em Romanos 14, 17, ele traz alguma pista muito importante sobre o que é o reino de Deus. Ele diz assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus estava no próprio Senhor Jesus. Ele veio trazer o reino de Deus. O próprio rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus, ele mesmo veio trazer o reino para a humanidade. E no exato momento que alguém abre o seu coração e recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, o reino de Deus vem sobre essa pessoa. Quero ouvir um amém seu. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o reino de Deus veio sobre a sua vida. Você que está me vendo aí na TV, se você entrega a sua vida para Jesus, o reino de Deus entra na sua vida para mudar a sua história para melhor. E o reino de Deus, o que ele traz? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 3 pilares maravilhosos. Fala comigo assim, justiça, paz e alegria. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, minha querida, meu desejo é que essa mensagem hoje possa ter tocado o seu coração de alguma maneira. É para isso que nós trabalhamos, nós queremos falar do amor de Deus, falar da bondade de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso e Deus nos criou para a glória dele. Você, meu querido, minha querida, foi criado para a glória de Deus e você precisa conhecer Deus. É maravilhoso a gente conhecer Deus, relacionar com Deus, ter intimidade com Ele, né? Então eu espero aí que Deus tenha te abençoado. E agora eu quero chamar você que me assiste, que participa comigo, para o nosso momento muito especial, que é o momento de oração. Vamos orar juntos, vamos falar com Deus, né? Talvez você está precisando aí de um toque especial de Deus na sua vida. Esse é o momento. Vamos lá? É momento de oração. Meu Deus e Pai,
É no nome de Jesus, teu Filho, que nesse momento nós oramos, chegamos à tua presença, dependendo da tua graça, dependendo da tua misericórdia, dependendo do teu amor. Fala conosco, Senhor, e ministra o teu poder nas nossas vidas. Ministra na vida de cada filho o poder do Senhor, o poder curador, transformador, regenerador. Aquela pessoa enferma seja curada agora pelo teu poder. Aquele lar que precisa de um toque de Deus, Senhor, onde está tendo desavença, contenda, briga. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua paz prevaleça. E sobre nossa nação, sobre as famílias do Brasil, traga a tua paz, traga a tua bênção. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu desejo que todas as bênçãos de Deus estejam sobre você e sobre a sua casa. Fica aí o nosso abraço, o nosso convite para você de Uberlândia para estar conosco aqui nos nossos cultos. E se Deus quiser, nós estaremos juntos ou aqui ou no nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até lá.